novos negócios. Está aqui a diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações Empresariais da Invest Piauí, Laura Aquino, e ela vai falar sobre a Invest Piauí, o que é que a Invest Piauí faz no seu dia a dia, porque a gente está fazendo uma série de entrevistas e vamos fazer também com representantes da Prefeitura de Teresina. Estamos inicialmente fazendo com representantes do governo do Estado para esclarecer diversas áreas, porque as pessoas sabem que existe a Invest Piauí, mas não sabe, a maioria não sabe o que é que a Invest Piauí faz de verdade no dia a dia. Então, nós vamos conversar com a Laura, que ela vai trazer aqui sobre investimentos, falar sobre investimentos, sobre tudo que envolve a Invest Piauí. Laura, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, agradeço aí pela recepção, calorosa recepção. A oportunidade de estar aqui esclarecendo o que é a Invest Piauí. Ela é uma empresa de economia mista, no qual foi pensada para atrair negócios para o Estado. Ainda em 2021, quando se pensou em Invest Piauí, ainda na gestão do Wellington Dias, o Rafael Fonteles, como secretário da Fazenda na época, cria a Invest Piauí. E nessa criação a gente tinha 4 grandes projetos. O primeiro deles, tínhamos uma zona de processamento e exportação, que é uma ZPE, para se colocar em funcionamento. Lá, por exemplo, já existia uma infraestrutura física, porém não era operacional ainda. E também tínhamos o projeto do Porto, que por muito tempo é um projeto que não realizável, né? Quando se pensava em Porto aqui, pensava que nunca conseguiríamos ter, e hoje também é um dos projetos que a gente está tocando aí. E também tínhamos os de parques empresariais para implantação dentro do Estado. A gente está com alguns deles, esse ano a gente já conseguiu lançar alguns, eu vou detalhar mais na frente cada um deles. E também criar um distrito tecnológico no Estado. E dentre essas missões, por exemplo, nós tivemos a primeira delas, vamos partir do princípio de que o que a gente tem mais viabilidade de fazer mais rápido, né? E nesse contexto, em 10 meses, a gente tornou a zona de processamento de exportação, ZPE, em Parnaíba, operacional. Nesse tempo, eu até coloco que um dos procedimentos mais, vou dizer assim, simplificando o que a gente fez, a gente solicitou uma notificação da Receita Federal, o que a gente precisaria fazer para se tornar ela operacional. E ela nasce como o primeiro filho da Invest Piauí, é uma subsidiária da Invest Piauí, e em 10 meses ela se tornou operacional. Então, foi o primeiro fruto. E o que a gente tem lá hoje? São indústrias instaladas que tem o seu mercado voltado para o mercado externo, então lá é uma área com benefícios aduaneiros, com isenções fiscais, então acaba que atraindo indústrias para exportação, e nisso está aí, agora em agosto nós tivemos uma notícia boa, que a gente superou todas as exportações dos anos anteriores em agosto deste ano. Então, quer dizer, a zona de processamento não estava operacional. Não era operacional. Dizer, era lá, tinha lá, mas era uma estrutura, não era subaproveitada, não aproveitada. Não, ela tinha indústria lá dentro, mas só que o desembaraço aduaneiro era feito do Ceará. E aquela burocracia... A burocracia hoje é toda feita dentro da própria ZPE. Quando sai de lá, já sai com carga internacional. Então, quer dizer, essa ação da Invest Piauí, tornando a ZPE operacional, está rendendo financeiramente para o Estado do Piauí. Além de agilizar o trabalho das empresas, está rendendo dividendos para o Piauí. Isso, até mesmo porque já sai daqui com o trânsito internacional. E aí um outro ponto é o Porto. Hoje nós temos aí, na época, o Porto, por ser algo que não tinha tanta credibilidade, não se podia falar que ia fazer um porto, a gente tinha que fazer o porto. Né? Então, nesse contexto todo, ainda em 2023, aí já passamos 2021 e 2022 em projetos, fazendo toda aquela parte anterior de chegar a uma licitação, e aí nisso, em 2023, em abril de 2023, a gente estava assinando a ordem de serviço para a entrega da primeira etapa do porto, e isso com data de entrega anunciada. Agora, só para esclarecer,
essa questão do porto não é um trabalho fácil, não. Não é um trabalho fácil. E até um dos métodos que a Invest Piauí faz é trazer o gigante para o simples. O que é o gigante para o simples? Nós tínhamos, quando a gente começa a pensar em porto você pensa em terminais, são junções de terminais. Então a gente simplificou como? Vamos fazer um primeiro terminal. E aí, a partir daí, a gente vai transformando os demais. E essa foi uma estratégia utilizada. Na época, a gente como tinha que se escolher um terminal, a gente solicitamos a UFDPA para nos apresentar um estudo, que inclusive tem no site da investpiauí.com, esse estudo está lá disponível, e apontou o terminal pesqueiro. E assim a gente trilhou esse caminho para um terminal pesqueiro. Foi uma escolha embasada no estudo técnico. Estudo técnico. E nesse contexto, lógico que dentro de toda a economia e o mercado pedindo o nosso porto, que já existe, já está aí em fase largas de etapas sendo entregues, né? Vai se tornar operacional ainda agora, em dezembro. Né? Então, quer dizer, a senhora falou de etapas. Quer dizer, é bom esclarecer que a conclusão do porto não é uma obra que se termina de uma vez. Não. É uma obra que é feita etapa por etapa. E aí o que a gente tem de viabilidade do porto? É lógico que a gente tem uma equipe, é uma subsidiária, eles vão detalhar melhor esse projeto, mas enfim, o que nós temos de visão, o que é porto? Infraestruturas mínimas, que hoje a gente consegue ter, por exemplo, a gente tem uma hidrovia, tem a questão de todo um pátio intertravado, temos uma sede administrativa, tudo isso não tinha no início e a gente hoje já consegue, é palpável. Temos um terminal pesqueiro finalizado e aí tem o interesse privado, que é o que viabiliza um porto, tanto o interesse privado de operacionalizar seus trâmites comerciais por lá e também investidores. Então a gente fecha uma cadeia, né? E isso, lógico que dentro de um contexto de avanço de etapas, a gente está em passos largos do projeto, porque a gente antecipou algumas dessas etapas, né? E aí também temos de parques empresariais, que é um outro projeto que nasce para trazer para o Estado toda uma logística. Nós fizemos o lançamento de 3 parques empresariais, na verdade. Lançamos o de Picos e um de Floriano, que tem, ele se torna operacional, a gente vai entregar ele em agosto do próximo ano. E temos o de Piripiri. E o de Piripiri já é uma realidade, já está lá, já está disponível, já está pronto. E dentro desses parques entregamos todo. É um condomínio que entrega toda a segurança, energia, arruamento, saneamento básico, esgoto, coleta de lixo. Então, é algo bem estruturado e ele ainda vem com diferencial, porque hoje nós conseguimos instalar dentro de um parque desse, tanto indústrias como centro de distribuição, e também comércios e serviços, por ser um parque. A infraestrutura é montada só para a empresa chegar aí? E ela está praticamente, ela está pronto só de recepcionar essas empresas a se instalarem. Lógico que a gente vem também com a metodologia utilizada, não de doação, mas sim de venda de lotes, porque o sistema de doação acaba que não gerando valor real dos lotes, né? Porque aí você constrói uma infraestrutura em um local que não tem valor, né? Então ele vem como venda de lotes, lógico que subsidiada pelo governo. E ele está disponível, por exemplo, esse de Piripiri nós já vamos entregar agora em janeiro. Então ele já está em fase final de acabamento, mas já está lá todo com terraplanagem. Tá lindo, lindo. A senhora falou lotes, a senhora falou Picos, Floriano, de Piripiri, que já vai ser entregue. Isso. Além desses municípios, tem previsão para outros municípios? Temos, só que a gente só vai passar para os demais quando finalizar esses. Então, quais são os municípios previstos, os próximos? Eu prefiro ficar nos 3, porque a gente só vai passar para os demais quando finalizar, quando esse já estiver. E basicamente o conceito é o mesmo, né? Floriano, eles entregam, inclusive a própria fachada deles são iguais. Então, assim, são empreendimentos bem pensados, estudados também. Então, desde 2021 também que se pensa em uma modalidade de parques sustentáveis e nesse contexto todo, em relação à questão da inovação, hoje a gente tem uma faculdade, o PIT, que é uma faculdade do Piauí voltado para a tecnologia.
e dentro dele tem alguns programas, por exemplo, de aceleração de startups. Hoje nós temos uma plataforma para geração de emprego, por exemplo. Dentro dessa plataforma Piauí Oportunidades, você pode se cadastrar como prestador de serviço, como também daquele que emprega. E o que é o diferencial dentro dessa plataforma? Quem está buscando emprego, ele vai ter uma série de cursos, então ele vai, teoricamente, a gente terá uma mão de obra mais qualificada. E uma outra frente que também tivemos foi o Made Piauí. O Made Piauí, ele também é uma plataforma de produtos piauienses e ele está aí, eu até colocava que a abrangência dele era nacional, porém com a questão do tarifaço no mel, a gente conseguiu vender através dessa plataforma para o Japão. E já é um sucesso. Então, assim, aquele que tem produtos piauienses e queira se cadastrar, é só entrar no Made Piauí e lá você faz o seu cadastro e é feita uma curadoria. Lógico que tem, dentro da equipe também tem toda uma assistência para que você consiga tirar uma melhor foto, consiga apresentar o seu produto da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa nessas infraestruturas, e aí vem um outro lado. Se eu tenho umas grandes infraestruturas como essa, eu tenho também que trazer indústrias e empresas para dentro dela. Aí que eu queria... Eu chego num ponto interessante, porque como é que é feito esse trabalho de identificação, escolha, negociação e atração de indústrias? Ele vem como uma necessidade... Desculpa, da sua indústria, negócios, né? Negócios de modo geral. Então, assim, o que a gente consegue aí quando a gente pensa nesses empreendimentos? O sucesso dele é ter empresas instaladas ali dentro, porque no final das contas, o nosso indicador principal é a geração de empregos. Então, a gente trabalha para gerar empregos. Então, quando se implantam os empreendimentos como esse, como eu já mencionei, portos, EPE, parques empresariais, começa uma política de atração de negócio. Então, essa atração de negócio. Então, foi uma... Eu acho que isso é até pessoal, vamos dizer assim, a gente tem que se olhar e se identificar, saber o que a gente tem de bom e a gente vende. Isso. Então, a mesma coisa foi feita com o Piauí. Olhou para dentro do Piauí, identificou o que o Piauí tem de bom e começamos a mostrar para o mundo. E essa exposição do Piauí tem rendido resultado. Agora, assim, não é uma tarefa fácil, mas assim, se a senhora puder sintetizar assim, como é que se identifica? Vamos mostrar para quem, mostrar como? Então, assim, a primeira coisa foi identificar o que o Piauí, quais são as potencialidades do Piauí. Nós temos hoje como potencialidade o agronegócio, ele é do Estado, ele é bem desenvolvido, então é uma potência do Estado. Temos energias renováveis, somos superavitários na questão de energia limpa, então hoje por isso que se busca projetos de hidrogênio verde também para cá, por ter as melhores características do mundo para a implantação de projetos como esse, porque hoje nós temos energia limpa, nós temos água, nós temos vento e temos sol. Então a gente tem tudo aquilo que é necessário para implantação de projetos como esse. E um outro ponto também é a mineração. A gente começou a identificar minérios no estado. Um exemplo deles é a Lions Mining, que fica em Piripiri, que foi identificado nesse processo de compilar as potencialidades e nisso hoje, por exemplo, se exporta toneladas ali daquele local e está tomando o mundo afora. Então, ele também tem o resultado das missões. Então, quando se pensou em todo esse contexto de atração, a gente começou também a elaborar as missões internacionais. Hoje nós temos, dentro do contexto de missões empresariais, nós conseguimos fazer uma primeira em 2023. Então, em 2023 fizemos a primeira missão, essa para a China, missão empresarial, no qual foram, nesse período, 16 empresários do estado do Piauí, e nisso conseguiu expor seus produtos, e da Lions é um deles. E, posteriormente, tivemos no ano passado com cerca de quase 90 empresários, e esse ano também tivemos missões empresariais. O que a gente faz basicamente nessas missões? Primeiramente é expor aquilo que a gente tem de bom. Então, acaba que atraindo investidores e investimentos para o Estado. Por exemplo, nós temos agora, quarta-feira, o Invest Piauí Day,
que é um dos nomencladores que a gente utiliza para os eventos que a gente elabora fora, apresentando o estado do Piauí para os investidores de São Paulo, empresários de São Paulo, e nisso acaba que sendo uma porta de negócios, né? Para você ter uma ideia, ainda em 2022, 2023, a gente tinha muito esforço para falar do Piauí, porque aí as pessoas não... E aí a senhora está falando, é recente, agora. Recente. Quer dizer, até 2022 tinha uma trava ali. Primeiro porque quando a gente recepcionava um empresário no estado, por exemplo, a gente ia atrás do empresário, ele chegava aqui, muitas das vezes ele dizia assim: nossa, eu nunca teria vindo no Piauí pelo que eu ouvi falar dele. E quando ele chega no estado, ele se apaixona. Então, assim, se apaixona, quer ficar, aí começa a conhecer. Então, assim, a gente tem uma das riquezas maiores do mundo de recursos naturais. E isso é luxo, hoje é o novo luxo. Né? A gente está vendo aí a senhora falou do tarifaço. Está vendo aí, por exemplo, e aí já era esperado, uma das pautas do presidente americano no encontro com o presidente Lula na Malásia é minerais raros. Então, quer dizer, é uma coisa que sempre existiu, mas que hoje está na ordem do dia. Né? Isso. E aí, por exemplo, outro ponto que nós temos também, hoje nós temos escritórios internacionais. Esses escritórios ele tem duas frentes. A primeira delas é estar lá para atrair negócios para o estado. Isso a gente tem alguns resultados já aí vigentes. E um outro ponto é ser um suporte para o empresário piauiense. Né? Então, assim, o empresário piauiense que está aqui buscando novos mercados, que tem interesse, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, em Portugal, né? Vamos dizer, no continente, cada um deles nesses continentes, eles têm um acesso. Eu costumo dizer que não existe lugar longe, existe onde eu tenho alguém que eu possa alcançar. Isso, exatamente. Então, a partir do momento... Uma estrutura montada para esse suporte. E se ele dá todo um suporte, faz com que você consiga ter segurança em buscar novos mercados e estimular novos mercados, né? Porque o que a gente busca aqui dentro do contexto de atuação, principalmente, a gente vem com essa atração, que é buscar fora, é atrás, está buscando... no investidor de fora, aquilo que a gente quer desenvolver aqui dentro. Por exemplo, a gente tem hoje, por exemplo, o minério sendo exportado, mas aí dentro da nossa estratégia a gente vai chegar ao ponto de industrializar isso. Processar aqui. Isso. Então, dentro do que a gente estava buscando primeiramente, é descobrir. E aí você descobre e começa novos mercados. Aí na segunda estratégia é processar. Então, tudo isso é pensado. Então, eu creio que dentro desse contexto geral de atuação, o que nós temos de principal é desenvolver o estado do Piauí, e isso a gente consegue já ver com os indicadores. Por exemplo, está como um estado que mais gerou empregos no Brasil, tem o menos inadimplente, porque você gera emprego, você gera condição de... Um dos efeitos é diminuir a inadimplência. Isso, gera condição também de poder de compra, isso. E com poder de compra eu gero também novos negócios, isso. Porque aí você começa a ter por exemplo... Aí, buscando desses empreendimentos de sucesso hoje que nós temos aqui em fase de implantação, a gente tem ali em Uruçuí o Grupo Tomazini implantando um frigorífico, temos o próprio frigorífico Piauí também aqui em Uruçuí. E tem também, eu conversei com o prefeito, já um projeto adiantado, expectativa, em Ribeiro Gonçalves também. Sim. Quer dizer, frigorífico, a produção de não sei quantos quilos de frango por dia. É 300 mil aves dia, então eu não consigo nem enxergar tudo isso. É muita coisa. Então, aí você começa a pensar o que isso vai gerar. Verdade. Eu sempre penso o seguinte: se eu gero oportunidade de emprego com uma demanda dessa, então o que eu penso de tudo isso? Eu sou economista, né? Então eu penso no macro, e acaba que disso eu gero poder de compra. Se eu gero poder de compra, eu gero necessidade de novos negócios. Então, eu até deixo a dica: piauiense, abre os olhos, acompanhe o que está acontecendo no nosso estado e comece a entender a cadeia. Entenda a cadeia daquilo que está se instalando, porque dentro da cadeia são as oportunidades que vocês podem estar aí aproveitando. Porque aí você vem a atração, aí a gente vem a criação. Criação é o quê? É estimular internamente novos negócios. Então, a gente pensa... Essas oportunidades que a senhora falou, quer dizer, são oportunidades
que podem ser aproveitados e devem ser aproveitados não só por investidores de fora, mas pelos piauienses também. E eu penso muito na questão do piauiense no sentido de vir olhar uma cadeia de uma grande indústria dessa. Sempre é uma grande indústria que está se instalando, olhe para a cadeia produtiva. E a gente tem hoje até um chat aí, tem até a soberania, que é a inteligência artificial do Estado, né? E dentro dessa inteligência artificial você pode até traçar o que é a cadeia dessa empresa aqui, desse tipo de negócio, e daí já são oportunidades de negócio que podem surgir. Então, para mim, assim... O governador Rafael Fonteles tem e assim, quando ele esteve aqui, nós conversamos com ele, e assim, desde a campanha, óbvio que cada candidato, a gente estudou as plataformas, as propostas. Quer dizer, tinha uma bandeira muito clara do governador, desde o início, o então candidato Rafael Fonteles, era a atração de investimentos internacionais. Investimentos nacionais e internacionais. Porque qual era a argumentação do candidato? Era, olha, viver simplesmente esperando repasse do governo federal, funciona. Repasse constitucional, isso não funciona. A gente tem que usar uma expressão que a população entende, quer dizer, dinheiro de fora. Quer dizer, tem que vir recursos de fora. Uma empresa dessa que vem, ela não vem para passar um mês, 2 meses, ela vem para ficar. E ela vem com salários internacionais. Salários internacionais. Aí, e o governador colocou essa bandeira e ele tem viajado, feito viagens para vários países. E aí a Invest Piauí também tem um papel fundamental nessas viagens do governador. Quer dizer, essas viagens são feitas e traçadas com base... Planejadas como? Hoje, dentro da infraestrutura da Invest Piauí, nós temos uma chefia internacional que fica a cargo de comandar esses escritórios e também de organizar essas missões. Por exemplo, quando tem uma missão dessa, eu já participei de missões como essa, não dá tempo nem tomar banho, de tão corrido que é. Então, não tem lazer, é negócio. Você acorda às 5 da manhã, não sabe que hora dorme. Então, assim, e às vezes quando dorme, porque às vezes a gente nem consegue dormir, é muito intensa. E muitas reuniões, muito contatos. Intensa. Ela é fechada, é uma agenda totalmente fechada, ela é como se fosse 24 horas praticamente trabalhando em prol de atrair negócios para o Estado. Eu acho que dentro disso, dessa visão de expor o Estado, ele tem tido uma resposta, por exemplo, até do próprio piauiense em se enxergar melhor, em se valorizar mais, em ter... identificar o que a gente tem de bom, porque o que acontece? Se o mundo todo começa a olhar para o estado do Piauí e ver nele a potencialidade que ele é, então cabe a nós, piauiense, tirar nossas escamas e olhar realmente o que o estado tem. Então, o estado é muito rico, o estado também ainda é muito inexplorado. Por exemplo, a gente tem muitas demandas aí pendentes de mercado, que são oportunidades de negócios, é uma visão amplificada do Estado como uma potência, como o melhor lugar para se investir. Realmente, eu acho que isso não é nem um slogan que a gente pega e usa da boca para fora. Olhando pelo contexto que nós temos hoje, de uma economia aí ainda inexplorada, de sentido de estar ativando esse processo, eu acredito que aquele que ainda não enxerga o Estado como está, pesquise, busque informações, e quando você pensar em algum desses projetos que a gente está mencionando, tipo de hidrogênio verde, de implantação de frigorífico, de implantação de indústrias, olhe isso com um olhar crítico de agregar como? Participar disso, fazer valer todo o esforço aqui trilhado anteriormente. Eu até digo assim, que quando a gente está nessa... Eu nem tenho como um trabalho, eu tenho como uma missão. Eu acho que a gente está hoje com uma missão muito forte em desenvolver o estado do Piauí, e eu acredito que chegou a vez do estado do Piauí deslanchar e ser essa potência que vem se transformando. Agora, a senhora falou do Invest Piauí Day. Vamos passar aqui a estrutura do projeto, onde é que vai acontecer, o que é que vai ser abordado nesse evento? No Invest Piauí Day, a gente tem um trânsito básico. Primeiramente, a gente pega o piauiense que já vive aqui, piauiense não, vou dizer, indústrias que estão no Piauí,
porque não basicamente seja de piauiense, mas indústrias que estão instaladas no estado, operam no Piauí, que já estão operando no Piauí, e eles vão expor a experiência deles. É basicamente isso. E aí, então, o que a gente faz? Vai um empresário que abre os olhos, está pensando em investir no Piauí, ouvir relatos de quem já está no estado. Então, assim, quem é o público-alvo hoje desse de São Paulo? São os investidores de São Paulo, que já estão, né, que estão lá, que a gente quer expor as oportunidades que tem aqui. Por exemplo, a gente já conseguiu fazer isso em várias versões. Estamos chegando, por exemplo, no ano passado, 2023, eu até passei por uma saia justa, a gente fez um evento que era para ter em torno de 105 pessoas no evento, e eu fiquei assim, tendo que selecionar grandes marcas. Olha que eu estou falando de grandes marcas internacionais, quem podia entrar e quem não podia. A gente fez um espaço no foyer para poder acomodar todo mundo, e todo mundo satisfeito. Um evento que começou 2 horas da tarde, foi até praticamente 10 horas da noite, lotado. Muita gente com interesse no estado, então acaba que sendo uma forma de buscar investimento e também de gerar um emprego aqui no estado e melhorar a qualidade de vida. E quando vai acontecer? Ela vai ser dia 29, agora dia 29. De novembro? Não, 29 agora. 29 agora. Vai acontecer ao local? Assim, como ele não é um evento que eu posso dizer que ele seja aberto devido à limitação de pessoas, então, assim, me reservo de não estar expondo todos os detalhes. Mas ali tem quem vai participar é selecionado. Isso, já é um público-alvo que, de acordo com os negócios que a gente está querendo expor. Queria agradecer a sua presença, a presença da senhora aqui, porque eu acho que foi uma oportunidade para se conhecer mais dos negócios que estão sendo gestados no Piauí, os negócios já estão funcionando. Sim. Então, eu fico assim, pensando nesse tempo todo que eu atuo como jornalista e assim, você olhava, eu conversando com o prefeito Agamenon Franco, que é o prefeito de Ribeiro Gonçalves, aí eu conversando com ele e dizendo, prefeito, assim, 10, 12 anos atrás, falava em Ribeiro Gonçalves, distante de Teresina, você não imaginava que a cidade seria uma potência como é. Gigante, né? Não é? E o PIB gigante, e isso, como ele diz, olha, Douglas, isso é um trabalho de muitas mãos, quer dizer, a prefeitura, o governo do estado, empresários, é feito um trabalho conjunto. E aí, você tem aí, a senhora falou do agro, né? Uruçuí, Bom Jesus, o litoral, Piripiri, Floriano, Pix, quer dizer, hoje é uma realidade completamente diferente, mas é como a senhora diz, isso não surge espontaneamente. Não surge, então, tanto é que a gente passou tanto tempo sem explorar e mostrar isso, que, como a senhora falou, tem muito mercado ainda inexplorado, totalmente inexplorado. Por exemplo, a gente tem vários hotéis implantando no estado, então, assim, a rede hoteleira tem crescido bastante. Conversamos com o empresário Manuel Arrei, eu conversei com ele aqui, e falou de um hotel, você lembra, Piripiri? São vários, ele é bem Piracuruca, Picos também. Olha, nós mostramos aqui a maquete, é impressionante, Piracuruca. Tem Picos, de Piracuruca tem Picos, temos também hotéis se instalando em Bom Jesus, temos em Uruçuí, que a demanda lá vai ser... Mas aí a gente está falando de bons hotéis, excelentes hotéis. Eu que viajei muito do estado há muito tempo, a dificuldade de encontrar bons hotéis, hoje você tem uma rede hoteleira no estado inteiro, de bons hotéis de verdade. Estava vendo aqui umas imagens de São Raimundo Nonato, a gente tinha hotéis, quando eu fui lá, razoáveis. Hoje tem hotéis maravilhosos. Por exemplo, a gente está hoje em fase também, acompanhando, né? Porque o que a gente tem hoje? A gente tem mais de 100 projetos em fase de implantação. E aí fizemos até uma visita recente na Ilha dos Guarais, que é uma área com preservação muito grande, preservação de 75% de área verde. Então, assim, é algo muito interessante. Por exemplo, a gente está hoje acompanhando também o Shopping da Praça, então, o Shopping da Praça Pedro II, que também é um empreendimento que traz ali para o centro vida, e dentre outros, por exemplo, o próprio Shopping Carnaúba. Então, a gente acaba que tendo alguns empreendimentos que agrega toda essa qualidade de vida que traz para no final das contas, os trabalhadores, uma qualidade de vida, né? Muito obrigado pela participação e sempre que tiver novidades, novos projetos, a senhora está convidada a voltar para a gente conversar novamente. Tá, obrigada. Mais uma vez.